Olá, pessoal! Finalmente eu voltei. Nós passamos aí por um hiato de 3 semanas, né? Ficamos sem nos ver. Eu tinha prometido aí a segunda parte do vídeo sobre o rinoceronte de Eugênio Ionesco e simplesmente eu sumi, eu desapareci, mas eu estou de volta. Eu voltei para cumprir minha promessa, mas devo esclarecer que essa vida de doutoranda nesse país não tá fácil, tá sendo muito complicado, eu tenho sido consumida por isso e nosso hiato ocorreu justamente em razão dessa pós-graduação. Mas, voltando aí ao cumprimento da minha promessa, eu quero começar falando nessa segunda parte do vídeo sobre o Ionesco, sobre o rinoceronte, né, esse teatro do absurdo, essa obra que traz algumas metamorfoses e o protagonista permanece humano, mas ele acaba se enxergando e se entendendo de maneira monstruosa. Eu quero já trazer o primeiro tópico, a relação, a possibilidade de ler o rinoceronte com um paralelo estabelecido com a Metamorfose de Franz Kafka. Porque as duas obras, elas trazem a metamorfose, elas trazem essa transformação como o ponto central para o desenvolvimento do enredo. É o conflito, né? O conflito que vai surgir no enredo e que vai possibilitar o desenvolvimento da narrativa, as reflexões filosóficas, as reflexões existenciais vão partir desse acontecimento, dessa transformação. Embora lá na Metamorfose nós temos o personagem protagonista Gregor Samsa passando pela metamorfose. A família dele, os colegas de trabalho, né, o patrão, o chefe dele, permanecem na forma humana. Ele é transformado num inseto repugnante, monstruoso, que não é claramente identificado, mas as interpretações sempre apontam para uma barata, justamente. Nem preciso explicar muito, né, mas justamente porque a barata é nojenta mesmo. Diferente do que acontece em O Rinoceronte. Porque lá o nosso protagonista, o Béranger, testemunha todas as pessoas em seu redor, todas as pessoas ali naquela pequena província, naquela pequena cidade em que ele vive, se transformarem em rinocerontes. Ele permanece um único na forma humana, mas essas metamorfoses que acontecem dentro das duas narrativas, elas trazem alguns problemas muito semelhantes. A questão da falha na comunicação, o problema com a linguagem, às vezes o silêncio é muito mais capaz de dizer certas coisas do que a linguagem humana, né? Na Metamorfose, o Samsa não consegue ser entendido pela família, né? O narrador sugere isso, aponta isso em diversos momentos da narrativa. E o mesmo ocorre com o Béranger em O Rinoceronte. Os animais, né, as pessoas depois de metamorfoseadas em rinocerontes, elas começam a barrir. Então elas trazem esses ruídos paquidérmicos em vez de utilizar a linguagem humana de fato. Então há o problema da falha na comunicação. Há também a questão do isolamento desses protagonistas. Eles acabam passando por um processo de isolamento, de recolhimento, permanecem solitários. A solidão já é uma condição humana, mas ela é agravada nesses personagens porque eles se diferenciam muito na forma e, consequentemente, no comportamento das personagens que os rodeiam. Nós temos também um outro problema que aparece nas duas obras, nas duas narrativas, a partir da Metamorfose, que é o problema da insensibilidade, da desumanização das personagens. Mas aí é o ponto de diferença também. É um ponto de semelhança, mas é um ponto de diferença também entre as duas obras. Porque em A Metamorfose, os personagens humanos, a família de Gregor Samsa, é desumanizada no seu comportamento, na sua personalidade, nas relações que são estabelecidas com aquela figura da casa. Então, o Gregor, ele se transforma na sua forma, em algo diferente do humano, mas a sua sensibilidade permanece e talvez até se potencializa. Isso fica muito evidente e passível mesmo de afirmação no momento em que a irmã dele, a Greta, toca violino para os hóspedes, para a família. Ninguém parece se sensibilizar, ninguém parece se comover de fato com aquela beleza que está sendo tocada ali. Ele fica tão emocionado e comovido a ponto de sair do seu recolhimento, do seu esconderijo e aparecer em toda a sua manifestação insólita diante de todos. A ponto de ficar mesmo emocionado, de retomar memórias, de desejos perdidos por conta daquela condição. Já em O Rinoceronte, os personagens que
são metamorfoseados são desumanizados. E ser humano é ser monstruoso. Ironicamente, ser humano é ser monstruoso. Eu até trouxe na primeira parte do vídeo ali que o Ionesco ele traz muitos questionamentos, tem muita pergunta que fica sem resposta, que eu não ia me atrever a responder, mas eu ia deixar aberto, né, a vocês leitores, a fazer suas elucubrações. E eu penso aí que também, nesse ponto, também a gente pode deixar algo em aberto, né? Eu não sei se esse monstruoso do humano é por conta da própria monstruosidade da natureza humana que, em algumas situações, se manifestam inegavelmente, como no próprio episódio da Segunda Guerra Mundial na Europa, em que o discurso fascista, totalitário, ascendeu de tal maneira que realmente se concretizou matando pessoas, né? E talvez esse seria o aspecto monstruoso da natureza humana. Ou se também ele está propondo aí, por uma via da ambiguidade, a reflexão monstruosa daquele humano dentro de um grupo no qual ele não se encaixa. E, portanto, como ele é muito estranho, é o esquisito, é o desajustado, ele é deformado, ele é disforme. Fica aí em aberto essa reflexão sobre uma possível ambiguidade de interpretação desse processo de monstruosidade, né? De olhar monstruoso sobre a condição humana em meio àqueles paquidermes que se consideram superiores, que se consideram melhores, né? Que eles acreditam que estão na crista da onda, que são os mais belos, que ter aquela pele endurecida é ser belo, a pele esverdeada, que o modo como eles se comunicam é o melhor. Então, nós temos duas metamorfoses aí que se conversam entre si, né? Elas dialogam, mas elas também propõem algumas reflexões que ficam em aberto. Inclusive, para corroborar a minha fala sobre essa ligação que há entre Kafka e Ionesco, entre a metamorfose e o rinoceronte, eu retomo essa leitura que eu já tinha indicado no vídeo anterior, na parte 1 de O Rinoceronte, é o Teatro do Absurdo, do Martin Esslin. Nessa obra, quando ele analisa o teatro do Ionesco, ele comenta essa proximidade, e eu vou ler para vocês o trecho. De certo modo, a situação de Béranger no final de O Rinoceronte assemelha-se à da vítima de outra metamorfose, o Gregor Samsa de Kafka. Samsa foi transformado num inseto gigante, enquanto o resto da humanidade permanece normal. Béranger, tendo se tornado o último ser humano, está exatamente na mesma posição que Samsa, pois agora que ser rinoceronte é o normal, ser humano é uma monstruosidade. Inclusive, para até auxiliar aí, talvez você não se recorde ou não tenha visto ainda, eu tenho um vídeo também no canal sobre a metamorfose de Kafka, em que eu trago as possíveis leituras alegóricas dessa transformação que o Gregor Samsa sofre no início da narrativa de maneira tão abrupta e os seus desdobramentos, como esses desdobramentos podem ser lidos também de uma maneira alegórica. E a proposta do Ionesco aqui também, a partir mesmo dessa crítica que o Esslin traz nesse texto, que ele vai falar sobre o Ionesco, é possível colocar algumas leituras alegóricas também, não só em relação ao contexto da época em que ele vivia e do que estava acontecendo na Europa e de como isso o havia impactado profundamente, mas até nos dias atuais, né, para a gente poder pensar como é difícil comunicarmos, como é difícil a nossa comunicação, como é difícil a gente dialogar, principalmente quando temos opiniões e convicções tão fortes, contrárias umas das outras. O segundo tópico que eu queria comentar nessa segunda parte diz respeito ao gênero literário, ao gênero dramático. De que maneira o Ionesco trabalha as possibilidades do gênero dramático dentro do seu texto. E isso, inclusive, em algumas encenações, provocou algumas confusões. E ele teve dificuldade para lidar com a recepção do público em relação à encenação de algumas peças dele. Quando a gente pensa no gênero dramático, nós estamos utilizando uma nomenclatura moderna. Nós não estamos falando de tragédia grega, de tragédia clássica, nem de comédia clássica. Não estamos falando de Grécia Antiga. Nós estamos falando de uma modernidade que vai pensar o homem moderno, a condição, a existência, a natureza da humanidade na modernidade, de que maneira a gente herda isso da tradição clássica, né, do clássico, do grego, mas isso se atualiza ao longo do tempo. Então, pensando no gênero dramático, ele apresenta basicamente duas ramificações: o trágico, a tragédia, e a comédia. Emil Steiger, um crítico, um teórico, estudioso, muito importante e muito revisitado na teoria da literatura, quando a gente faz curso de letras, produziu esse livro, Conceitos Fundamentais da Poética.
E nessa obra, ele vai tentar tratar dos três gêneros literários, dessa divisão tripartida, né? O épico, o narrativo, o lírico e o dramático. Ele não vai chamar de gênero, ele vai chamar de estilo, porque no final das contas ele vai defender o hibridismo dos gêneros, ele vai dizer que nenhum texto é puramente lírico, ou puramente épico, ou puramente dramático, eles meio que se misturam. Então ele não vai falar necessariamente em gênero, mas vai falar em estilo e qual estilo predomina em cada texto. E aí quando ele vai dando epítetos a esses estilos, e pro estilo dramático ele dá o epíteto de atenção, esse mal-estar pelo que está por vir. O personagem, o herói, aguarda algo que está por vir que vai mudar a vida dele. Então ele está submetido a dois princípios básicos do gênero dramático, que são o pathos, é uma palavra grega que significa paixão, sofrimento, é isso que diz respeito à nossa condição, a condição humana, né? Que somos finitos, não somos deuses, a gente padece males, nós enfrentamos vicissitudes da nossa condição, típicas da nossa condição. E o problema, que são situações colocadas diante de nós para provar esse pathos, que é inerente à nossa condição, e que às vezes nós mesmos provocamos. Mas a diferença entre o herói trágico e o herói cômico é que o herói trágico, depois que vem o desfecho, depois que a tensão ela é desfeita porque aquilo que era esperado acontece de fato, acontece uma explosão do mundo desse personagem e a vida dele é transformada em migalhas, em frangalhos. Ele fica diante de uma situação que modifica, que provoca uma reviravolta de maneira catastrófica, né? Há a desgraça presente ali que alcança o trágico, transformando de uma maneira muito, muito dolorosa a vida desse personagem, quando ele é personagem trágico. Já ali no cômico, né? Dentro do drama cômico, o autor cria propositalmente a situação de tensão para ele mesmo dissolvê-la ao longo do texto. Muitas vezes o próprio personagem cômico procura o problema, ele cria o problema, mas aí ele consegue se esquivar, e aí nós temos um desfecho que traz prazer, que traz leveza, diferente do desfecho trágico, que é doloroso. Pensando no hibridismo dos gêneros, e pensando em como os personagens do teatro do absurdo, sobretudo no Ionesco e nessa peça especificamente que comento aqui hoje com vocês nesse vídeo, o Béranger parece transitar entre os dois lugares. Em alguns momentos a gente percebe que ele é patético, mas esse patético nos provoca piedade, no sentido mesmo de pensá-lo numa condição trágica, mas muitas vezes também ele remete a um cômico por sua passividade. Em alguns momentos essa passividade se converte em uma suposta, uma quase prepotência, mas ela sempre se desarma. É um personagem ridículo em certos aspectos, né? Em certa medida. Então, desse modo, parece que dentro da obra do Ionesco há uma dosagem do trágico e do cômico. Ele, inclusive, chamou o seu próprio texto de tragicômico e meio que fez as pazes consigo mesmo, né? No final aí da sua produção, da sua carreira, com o público que muitas vezes recebia sua obra só considerando cômico, e ele não entendia. Ele falava, nossa, uma situação absurda, uma coisa tão trágica, horrível como essa, e as pessoas estão rindo, saem rindo do teatro, isso não pode ser, né? E aí acaba se observando ali que há uma mistura dessas duas possibilidades. O Wesley, aliás, também comenta isso. Ele comenta e traz algumas citações do próprio Ionesco discorrendo sobre esse aspecto que diz respeito ao gênero da sua própria produção. Ele cita o Ionesco. No que me concerne, jamais consegui compreender a diferença que se faz entre o que é cômico e o que é trágico. Como o cômico é a intuição do absurdo, ele me parece conduzir mais ao desespero que o trágico. O cômico não oferece nenhuma saída. Fala em conduzir ao desespero, mas na verdade ele está além do desespero da esperança. Mas tal é precisamente o efeito liberador do riso. O humor nos torna conscientes, com uma lucidez livre da condição trágica ou imprevisível do homem. Ele é não só o próprio espírito crítico, mas a única possibilidade que temos de nos distanciarmos, e mesmo assim só depois de a termos superado, assimilado, tomado conhecimento dela, de nossa tragicômica condição humana. Tomar consciência do que é horripilante e rir disso é nos tornarmos senhores daquilo que horripila. A lógica se revela no ilogismo do absurdo do qual nos tornamos conscientes. Só o riso não respeita nenhum tabu. Só o riso impede a criação dos tabus antitabus. Só o cômico é capaz de nos dar forças para suportarmos a tragédia da existência.
A natureza verdadeira das coisas, a própria verdade, só nos pode ser revelada pela fantasia, que é mais realista que todos os realismos. Isso é bonito demais. Pensando nessa consciência que o cômico, que o riso remete, como o próprio Ionesco comenta, de como o riso nos coloca, nos joga diante da nossa cara, da nossa face, a nossa condição trágica, mas nos possibilita rir disso. Eu trago aqui também para vocês uma leitura que ajuda a refletir melhor sobre isso, que é essa obra do filósofo Bergson, que ele vai falar do riso, ele vai falar do papel do cômico, de como o cômico se configura, se desdobra na arte, na sociedade. E há 3 coisas muito importantes que o Bergson vai falar nesse livro, de título O Riso. 3 coisas muito importantes que podem nos ajudar a pensar a obra do Ionesco, inclusive elas são verificáveis na obra do Ionesco, em O Rinoceronte, nas falas do Bergson, nas falas do Ionesco sobre a sua própria obra, sobre o seu próprio trabalho. A primeira delas é: o riso cômico é humano, não é de outra natureza, não é de outro lugar. A gente não ri de uma paisagem, a gente não ri dos animais quando eles estão pura e única exclusivamente animais, unicamente animais. Quando a gente ri dos animais, a gente ri de memes, de vídeos fofos, engraçados, compartilha gifs, é porque os animais apresentam comportamentos que se assemelham aos humanos, né? É o gato, é o cachorro, é o periquito, a cacatua, que faz coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, mas quando eles praticam é surpreendente, aí é engraçado, é fofinho e é digno de nossa atenção. Mas a natureza por si só não nos provoca o riso. O que nos provoca o riso é aquilo de caráter humano, a nossa própria humanidade. A gente ri de nós mesmos. E isso, inclusive, é importante por 2 outras razões que o Bergson comenta nesse livro. A questão da coletividade, porque o riso, o cômico, é uma construção cultural, é uma construção coletiva, é uma construção social. Tanto é que a gente percebe como é difícil, muitas vezes, para nós, achar graça, elementos de produções, de piadas de outras culturas. Às vezes há um choque de cultura, né? Um conflito aí entre culturas, não dialoga, não há devida compreensão, e aí a interpretação acaba resvalando para um olhar negativo sobre aquela produção e não o reconhecimento de um cômico, né? Então o cômico ele é de caráter coletivo. A gente percebe isso também na relação entre as diferentes gerações, né? Muitas vezes eu trabalho em sala de aula, eu percebo isso, às vezes eu trago uma piada aí dos anos 90, do final dos anos 80, que é a minha origem, né? De onde venho, e alguns alunos não compreendem a expressão, não conseguem achar engraçado, às vezes a piada não funciona, eu solto uma piada na aula para quebrar um pouco do gelo, para aliviar a tensão, e o negócio fica assim, né? Oi, what the fuck? O que essa mulher tá falando? Não dá nem pra entender. E aí eu tenho que explicar a piada. E quando você tem que explicar a piada, ela perde todo o sentido, perde toda a graça. Então, o cômico, o riso, é um processo, é um fator de coletividade, é coletivo. Nós rimos juntos. Às vezes a gente ri mais quando vemos o outro rindo ao nosso lado. E o terceiro elemento que o Bergson cita, que remete ao cômico, ao riso, e que dialoga com o que o Ionesco está falando sobre consciência, sobre como o cômico nos torna conscientes da nossa condição e da nossa própria tragédia existencial, é que o cômico ele é despojado de emoção, ele é plenamente racional. Quando a gente ri de um personagem, nós não percebemos esse personagem de uma maneira comovente, de uma maneira emotiva. Pro Bergson, nesse livro, seria muito improvável que ríssemos de um personagem extremamente dramático, de um personagem que vive mesmo uma sequência de desgraças reais, doridas. Por exemplo, o filme Irreversível, né, que é um filme que eu gosto muito de lembrar, porque ele é muito pungente, ele é monstruosamente visceral. É um filme muito bom, mas é um filme que não tenho vontade de rever, porque ali o filme ele realmente provoca muito mal-estar, trágico, é violento, em momento algum remete ao riso, mas há tanta cotidianeidade ali, é tão banal, é tão urbano, é tão a nossa vida cotidiana, que a gente consegue reconhecer a vida cotidiana ali naquele filme, naquela narrativa, mas não consegue rir daquilo, porque por mais que haja exageros dentro da narrativa, esses exageros não são caricatos, não são ridicularizados, não são ridículos, e há um envolvimento emocional ali da parte do espectador, de tristeza mesmo, de melancolia, né, de pessimismo diante daquela situação. Então,
para o Bergson, pelo fato do cômico nos lembrar imediatamente, né, e constantemente que somos humanos e que somos irrisórios em certa medida, que somos pífios, podemos ser ridículos, podemos ser dignos de pena em vários aspectos, isso nos torna conscientes dessa nossa condição, mas com uma certa leveza. A gente consegue se identificar com o personagem cômico, com o protagonista cômico, mas sem sofrer por ele, porque se a gente sofre por ele, se há essa emoção, a racionalidade diminui a sua dosagem, perde a sua dosagem, e aí o efeito cômico já não alcança mais o seu objetivo, a sua meta final. Essas eram as reflexões que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Obviamente, há outros elementos nessa obra que merecem ser discutidos, merecem ser comentados. Há muitos artigos, trabalhos acadêmicos, obras que se debruçam sobre não só o rinoceronte, mas a produção em geral de Ionesco, o teatro do absurdo, a literatura do absurdo, porque ainda se comunica muito com a gente, comunica muito com o nosso tempo. Né? Parece que o alegórico no início do século XX virou óbvio para nós, porque imediatamente a gente consegue perceber a questão da opressão, a ambiguidade, a violência, a brutalidade, a nossa condição solitária que tem sido agravada ainda mais na coletividade, nos tornando cada vez mais solitários por conta dessas transformações, dessas pequenas metamorfoses diárias que nós sofremos. Eu fico por aqui, um grande beijo. Até mais.